O som de um assobio que ninguém sabe de onde vem. Você aprendeu na escola que ele é apenas um menino travesso que esconde objetos e faz tranças em cavalos. Mas você sabia que as raízes dessa história não têm nada de infantis? Por trás do gorro vermelho existe um rastro de resistência, perdas físicas reais em campos de escravidão e um pânico coletivo que isolava vilarejos inteiros. Hoje, o Arquivo Oculto vai além do folclore. Nós vamos investigar as cicatrizes históricas e os fenômenos reais que deram origem ao maior mistério das florestas brasileiras. Prepare o fumo e cuidado com o redemoinho, porque o que você vai ouvir agora não tá nos livros didáticos. A palavra folclore não é um termo lúdico. Ela vem do inglês folk, que significa povo, e lore, que significa conhecimento, tradição. É uma coletânea de fatos e crenças que transmite o que um povo realmente sente. E o que o povo sentia em relação ao Saci era medo. Tudo começou com uma pergunta do escritor Monteiro Lobato no Jornal do Estado de São Paulo. Quem já viu o Saci? E o que ele recebeu não foram historinhas de contos de fadas, mas sim depoimentos perturbadores. Tropeiros e fazendeiros descreveram encontros com um ser de agilidade incrível. Um dos relatos relatava cavalos com as tranças feitas em nós que nenhum humano seria capaz de desfazer. De acordo com os antigos, isso eram sinais de que a entidade tinha cavalgado no animal até deixar ele exausto para poder sugar o seu sangue. O odor descrito era sempre o mesmo, enxofre. Nas crenças daquela época, esse era o rastro deixado pelo bom diabo. Para aquelas pessoas, o Saci não era um folclore, era uma ameaça física real que exigia orações e rituais de proteção para poder manter as casas seguras. A origem do Saci vem da região das Missões, no sul do país, e de lá ele teria se espalhado por todo o território brasileiro. Mas antes ele não tinha uma perna só. Ele se chamava Jaci Jaterê, que significa pedaço da lua, em Guarani. Essa criatura era o Senhor da Sesta, que é aquele soninho que a gente tira depois do meio-dia. E ele era usado como uma forma de controle psicológico pelos pais. Eles usavam essa criatura para impedir que as crianças saíssem sozinhas na mata onde tinha predadores e perigos reais. Dizem que quem via o cajado do Jaci entrava em transe cataléptico. Ele sequestrava as crianças e depois devolvia elas sem memória. A imagem que a gente conhece hoje do menino negro com uma perna só, na verdade é fruto da dor. Com a escravidão, o mito indígena se fundiu à resistência africana. Mas afinal de contas, como foi que o Saci perdeu a perna? Não tem um consenso, mas as versões são brutais. Ou ele teria perdido numa luta de capoeira, ou então ele mesmo cortou a perna para poder se livrar das correntes e ser finalmente livre. Além disso, o ato de assobiar tem ligação com o orixá Exu, que é o dono do assobio na tradição africana. Tem mais um detalhe. A garrafa. Quando a gente fala em aprisionar um ser dentro de uma garrafa para ele poder realizar desejos, em quem que vocês pensam? Geralmente a gente lembra do gênio do Aladim. Isso acontece por causa que essa tradição, na verdade, vem dos escravizados muçulmanos. Eles adaptaram a tradição dos jinn, que são os gênios da lâmpada no Oriente Médio, e trouxeram para a realidade brasileira. O Saci é tecnicamente um gênio aprisionado. E o cachimbo? O cachimbo ou pito não é só um adereço de cena. Ele, na verdade, é a ferramenta principal de um mestre da química natural. Enquanto as lendas infantis dizem que ele apenas prega peças, a verdade é muito mais complexa. O Saci domina a farmacopeia das matas. Ele conhece as propriedades das plantas medicinais e principalmente das alucinógenas. E ele usava isso para poder pregar peças nos caçadores e impedir que eles derrubassem a floresta. Ao baforar o seu cachimbo, o Saci não está apenas fumando, ele está manipulando o ambiente.
Esse conhecimento botânico avançado, na verdade, era uma forma de poder e sobrevivência dentro dos quilombos e das tribos, e acabava transformando o que era para ser travessura em uma defesa química real. Tá, mas da onde que veio o gorro? O gorro, na verdade, não é brasileiro. Ele era, na verdade, chamado de píleo, que vem do trasgo português. O trasgo é um ser encantado que vem do norte de Portugal, mais especificamente da região de Trás-os-Monte. Eles são seres rebeldes de pequena estatura que têm poderes sobrenaturais e usam gorros vermelhos. Por isso que dizem que o poder do Saci tá no seu gorro e quem rouba acaba retirando seus poderes. Mas, de acordo com a lenda, isso tem um preço. O cheiro do gorro é de podridão. Quem rouba acaba carregando o odor de carne morta para sempre. As travessuras também têm as suas explicações. O redemoinho usado pelo Saci é na verdade um fenômeno meteorológico que é chamado de demônio de poeira. Esses demônios de poeira são ventos em espiral que são formados pela convecção de ar e acontecem em dias quentes, sem vento e de muito sol. A lenda também diz que o Saci não é imortal. Ele vive exatamente 77 anos. Depois disso, ele passa por uma mutação biológica e se transforma em um cogumelo orelha de pau, ou então em fungos venenosos que acabam brotando de troncos em decomposição. A sua existência termina como uma toxina da natureza, talvez até como uma forma de continuar protegendo as florestas. Mas enfim, anos depois de colher aqueles relatos assustadores dos fazendeiros, o Monteiro Lobato acabou domesticando a entidade. Lá no sítio do Pica-Pau Amarelo, as feridas da escravidão, o cheiro de enxofre e o sequestro das crianças foram apagados para poder criar o amigo trapalhão que a gente conhece hoje. Mas para quem tá sozinho na floresta e ouve um assobio estridente, o Saci amigo do Monteiro Lobato não existe. O que sobra é o Saci original, o mestre das ervas alucinógenas, o guardião farmacopeia das matas e o redemoinho que ninguém consegue controlar. Agora eu quero saber de você. Você acredita nos inquéritos de 1917 ou na história infantil? Deixe seu comentário aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder mais nenhuma investigação. Eu sou a Carolis e o Arquivo Oculto fica por aqui. E se você vê um gorro vermelho no meio da mata, pensa 2 vezes antes de tocar nele. Acabou!